Bom, gente, boa tarde a todos, a todas, a todos. A gente dá início a essa sessão pública de defesa do trabalho de conclusão do Leandro Góes Santos, intitulado Lídia vai ficar aqui de fundo, tá, gente? Então, às vezes eu vou me perder aqui no raciocínio. O clima da produção e reconstrução do espaço urbano, né? Escrito por Leandro Góes Santos e orientada por mim, e que tem como banca, né, desse trabalho de conclusão o professor Lindbergh Nascimento Júnior, da Federal de Santa Catarina, que eu agradeço imensamente, Lind, pela participação, pela parceria, e pelo professor Daniel Sena de Jesus, que é nosso aluno de mestrado, é professor lá da Federal, ainda não é da Federal, né? Da Rede Pública de Ensino de Alagoas, Maceió, e que gentilmente também cedeu o tempo dele para fazer essa leitura. Foi me orientando também, então bom te ver aqui de novo. Acho que a gente vai ter boas trocas para fazer. E dar boa tarde e saudar o pessoal que está aqui acompanhando, né? A defesa do Leandro. Leandro, você vai ter meia hora, né? 30 minutos para fazer sua apresentação. E se você quiser iniciar... Eu só pedi para você autorizar para que eu carregue o arquivo que fica... Pronto, já está como apresentador. Já. Está carregando o arquivo. A apresentação carregou, mas eu não estou conseguindo abrir aqui. Quer me enviar, Leandro? Qualquer coisa eu posso... Ela já carregou, mas não aparece aqui para... Você clicou em compartilhar a tela, normal? Como é que foi? Não, eu carreguei o arquivo aqui, porque fica mais estável. Bem lembrado. Mas acho que agora tem que compartilhar, é isso? Não, era só clicar para carregar a defesa aí, pronto. Pelo menos na disciplina que eu fiz foi assim. Tenta compartilhar direto a tela, que eu acho que vai ser mais tranquilo. Certo. Pronto. Eu acho que agora não. Espero que a internet não fique ruim com o compartilhamento da tela. E aí vai ficar difícil também de visualizar isso.
Só colocar no modo apresentador agora, que eu acho que ainda está no modo... Aí, ótimo. Beleza. O ruim é que eu não consigo ver vocês, então é isso. Então, boa tarde mais uma vez. O trabalho ele é intitulado Clima na Produção e Reconstrução do Espaço Urbano, orientado pelo professor Paulo César Zangali Júnior, em parceria também com o Grupo Colapso. A climatologia ela teve várias modificações, vários segmentos até a atual, né? Ainda tem essa questão de uma discussão de uma nova climatologia, por assim dizer. Esse trabalho ele vai partir da climatologia geográfica e vai ter como base a geografia do clima. A climatologia geográfica ela transcende a questão estatística, que é apresentada na climatologia mais tradicional, que visa os dados serem mais em questão da média, de temperatura, umidade, e a questão de determinar os limiares dentro de uma série histórica de 30 anos. Com a climatologia geográfica, ela vai estar fundamentada por Monteiro, na obra Teoria e Clima Urbano, em que ele vai trazer 3 perspectivas de análise para o clima urbano, sendo o termodinâmico, que vai avaliar a questão do conforto térmico, o hidrometeórico, que é relacionado às chuvas e principalmente quando essa chuva ultrapassa esses limiares já definidos, né, já estabelecido pela climatologia tradicional, e a da qualidade do ar, que vai visar a questão da composição da atmosfera, né, dos gases que compõem, dos elementos que estão presentes na atmosfera. Com a geografia do clima, ela vai estar mais pautada na questão social, que a climatologia geográfica ela dá um início quando ela vai abordar o contexto urbano, que vai gerar, que as cidades vão passar também a gerar um tipo de clima, e esse clima ele vai se relacionar com o clima regional, onde essa cidade está inserida. Só que esse contexto em que as cidades produzem um clima está mais baseado apenas nas ações, ou seja, nos resultados dessas ações. E a geografia do clima ela vai adentrar mais nos processos que vão dar origem a essas ações. O porquê dessas ações e essa relação, né? Essa troca entre a atmosfera e a sociedade. Pensando nisso e avaliando sempre esses momentos em que vão gerar eventos extremos, que é quando vai ultrapassar esses limiares, né? A princípio com o ritmo, com a dinamicidade na climatologia geográfica, a geografia do clima ela vai se preocupar em entender mais pelos episódios, como esses episódios eles têm se repercutido no espaço urbano, quem são os afetados e o porquê de estarem sendo afetados e as áreas que são afetadas. Pensando nisso, né, Salvador, dentro do contexto de uma cidade que lida com questões de inundação, alagamento, inundações, vai estar muito preocupada com a questão das alterações climáticas, principalmente com essa divulgação em massa da crise climática, das alterações climáticas, e o tempo da chuva que vai ser reduzido, né, ao longo do ano e vai ficar em um período mais concentrado, que vai gerar mais transtorno dentro da cidade, que já sofre com os episódios extremos. Pensando nisso, né, a Prefeitura de Salvador ela vai gerar um plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, em que esse plano ele visa preparar a cidade, né, para esses eventos, essas alterações climáticas futuras. Um dos métodos utilizados por esse plano, né, do PEMANC, foram as cadeias de impacto climático. Essa metodologia ela foi dividida em câmaras, e a câmara que vai ser trabalhada aqui é a câmara dos eventos extremos, mas tem a câmara de questão de energia, a questão da redução dos gases do efeito estufa. Essa cadeia de impacto climático ela foi pensada para servir como um banco de dados que vai orientar os tomadores de decisões a partir dos seus componentes, né? Que vai estar focado em quem está vulnerável, em como a atmosfera ela vai interagir com a cidade. A partir desse contexto, se tem um banco de dados para promover essa adaptação. E com isso, dentro da geografia do clima, é possível compreender a produção do espaço, já que vai lidar com os processos que
é possível identificar quem está vulnerável diante das condições climáticas e o porquê. E esse porquê ele vai repassar pela questão histórica, e assim é preciso para poder compreender o espaço, já que o espaço ele pode ser entendido como um sistema híbrido entre os objetos de ações e os objetos que compõem ele, né, entre as ações e o sistema, desculpa, o sistema de ações e os objetos, o sistema de objetos. Só que para analisar essas ações e esses objetos é preciso retornar a formação dessa cidade, para que se possa entender o porquê dela estar assim. E nisso, o David Harvey ele vai trazer também formas de analisar o espaço, que vai ser a partir do espaço entendido como absoluto, relativo e relacional. E Lindbergh aproveita isso para também entender que o clima, já que na geografia do clima ele é entendido como uma produção, assim como o espaço, visto que ele vai se comportar de formas diferentes, a compreensão do clima vai ser dada de formas diferentes ao longo da história, ao longo da trajetória da humanidade, a formação das sociedades, assim como o espaço. Na análise absoluta, na compreensão absoluta do espaço absoluto, é apenas visto como um palco da atividade humana, como coloca Expósito, já que os fenômenos eles são analisados como uma forma de localizar, de fato, dimensionar, mensurar esse fenômeno. É o que a climatologia tradicional fazia e fez, né, e faz muito bem com a questão das estatísticas. Quando o clima e o espaço eles são entendidos quanto relativo, entra a questão do tempo, entra a questão da historicidade, do processo histórico de formação e de compreensão dos fenômenos atmosféricos na formação do clima, né, na compreensão do clima. Porém, essa questão histórica, ela não só fundamenta, vai explicar quem está vulnerável e por que a cidade está vulnerável às condições climáticas, já que vai relacionar com os sistemas, vai ser entendido dentro de uma dinâmica, dentro do ritmo, como o Monteiro apontava, a partir de uma análise rítmica, e com o clima e o espaço entendido enquanto relacional, eles vão atrelar não só a questão do tempo, mas também dos processos internos da sociedade, como, por exemplo, a questão de gênero, a questão de raça e etnia, e a questão principalmente de poder aquisitivo, que é dado a partir do sistema produtivo de um determinado local. Então, a concepção de natureza ela vai se modificando a partir da evolução do sistema de produção. Se antes a natureza era enxergada enquanto uma divindade, né? Se o meio era entendido como uma divindade, ela vai hoje ser entendida apenas como um recurso, assim como o clima. A natureza enquanto divindade, ela perpassa pela questão dos povos, né? Ligado à sua etnia, ligado à seletividade espacial, já que desde o período paleolítico a humanidade ela seleciona parte do seu meio, do meio em que ele está inserido, para a sua existência, né? Para prolongar e manter a sua vida. Só que com o desprendimento dessa população, né? Dessa humanidade, enquanto parte inerente a esse meio como um elemento da natureza, e se entendendo a partir da dominação do fogo e da agricultura, da domesticação de plantas e animais, ele vai esses grupos humanos eles vão se afastando ainda mais da natureza e vai passar a enxergar primeiro como uma natureza selvagem que vai estar sendo necessária uma dominação, e isso vai se dando aos poucos com a questão da seletividade, e que Rui Moreira vai chamar esse processo de dominação da natureza de espaços, já que o espaço é entendido também como esse híbrido entre o meio e a sociedade, né? E a transformação que a sociedade vai fazendo ao longo da história. Então, o clima também vai ser entendido nessa perspectiva, como uma divindade para alguns povos e de religiões de matriz africana, como, por exemplo, para Yansan, que vai estar sendo representada e entendida, né, como os ventos, os raios. Para outros povos, pode ser compreendido também como o Deus Tupã, que é a questão do Sol, os povos andinos, que vai estar ligado à questão também do Deus Sol e a Lua. E esse processo vai desvinculando a população desse enraizamento com o espaço em que está inserido, já que vai perdendo essa relação simbiótica com o seu meio, transformando, entendendo a natureza apenas como um recurso, como um meio de conseguir acumular recursos, acumular finanças.
E a seletividade espacial, na questão climática, ela também vai estar inserida quando a humanidade percebe que pode modificar os elementos, né, a composição da atmosfera, e entende que isso gera também acumulação de riquezas, na questão da agricultura, na questão de onde plantar, onde habitar, na questão de entender que quando se compreende o espaço e a composição dessa natureza, é possível extrair o máximo de riquezas e assim acumular. E essa transformação da natureza em recurso, ela está muito atrelada à produção do espaço, né? A essa forma de se relacionar com a natureza, já que na segunda revolução industrial, as fábricas, que é o meio de transformar a natureza em mercadoria, ela vai ser muito mais intensa do que nos períodos anteriores, e com o avanço do sistema capitalista sobre as outras áreas do globo, essa natureza vai perdendo esse sentido de moradia, de casa, né, dessa questão mais identitária, e vai passando a ser enxergada apenas como recurso, assim, também como clima, que vai deixar de ser entendido como uma parte divina, como uma questão divina, para ser entendido apenas como recurso. E assim, com essa questão do aumento dos episódios extremos em Salvador e com esse entendimento da produção do espaço, a cadeia de impacto climático, ela com o seu formulamento, surgiu várias questões, e uma delas foi se as pessoas que montaram essa cadeia de impacto climático tivessem sido outras, já que foram por membros da Defesa Civil, professores e técnicos. Então, a questão era analisar, né, como essa condição, com o clima como meio, condição e produto para a produção do espaço e reconstrução do espaço urbano de Salvador, a partir das propostas de adaptação e mitigação diante das alterações climáticas, já que quem sofre em grande escala são as populações vulneráveis, já vulnerabilizadas pelo sistema desigual de produção. E eles não fizeram parte dessa formulação. Então, a ideia era tentar formular uma cadeia de impacto climático com essa população. A metodologia desse trabalho, ela se baseou, né, na questão teórica, em textos, e basicamente os textos de Monteiro, de Santana Neto, de Armonde e de Nascimento Júnior, que vai trazer essa provocação de entender essa seletividade espacial, né, de selecionar o que mais é rentável da natureza para gerar lucro. E essa formulação da cadeia de impacto climático, ela foi pensada em série de oficinas, que a primeira seria para apresentar o que é essa cadeia de impacto climático, os componentes, o porquê dela, e depois identificar a ameaça, o risco, a ameaça e a exposição para essa comunidade, que essa comunidade iria identificar no meio em que está inserido, quais são os riscos, as ameaças e a exposição. Basicamente, a cadeia de impacto climático, ela vai ter esses componentes, que o risco é o potencial que certas coisas, que certas consequências, no caso impacto, aconteçam onde algo valioso está em jogo. E o resultado ainda não é certo, né? Não tem ainda de fato um resultado de que vai acontecer esse impacto. Já a ameaça é esse potencial de ocorrência que é relacionado com a atmosfera, né? É relacionado com o clima de um evento físico ou tendência ao impacto físico mesmo, seja ele natural ou induzido pelo homem. Aí entra a questão da produção do espaço de forma mais nítida. E também a questão da sensibilidade, que são as características físicas e biológicas, principalmente as socioeconômicas, de um sistema ou setor, que são, na verdade, atributos que deixam o sistema vulnerável a potenciais impactos negativos, considerados, né, como as ameaças que vai ser montada. E a capacidade de suporte, que são as habilidades da sociedade e da comunidade, né, de reagir ou se preparar a esses impactos futuros. É uma forma de se adaptar para esses impactos futuros. Envolve também conhecimento tecnológico, instituições, a questão econômica. As questões que nortearam o processo de montagem da cadeia de impacto climático, que já são impostos pelo PMANC, né, e a gente se baseou seguiu os mesmos critérios deles para poder montar a cadeia de impacto climático nas oficinas, e eles têm uma série de questões que vai definir o risco, a ameaça e a exposição. Essas questões aqui são um pouco simples, de certo modo, mas também complexa quando tenta explicar isso para uma população que não está ligada, que não está, de fato, imersa nesses conceitos.
que no caso é qual o maior risco climático que afeta o seu sistema, quais mudanças climáticas graduais ou extremas colocam em risco o seu sistema, que é para definir as ameaças. No caso, para identificar a vulnerabilidade, que é o que compõe uma parte do risco, que o risco nessa cadeia de impacto climático ele é visto apenas como uma questão estatística, né? Um dado matemático que vai relacionar a ameaça, a exposição e a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade ela é dividida entre capacidade de suporte e a sensibilidade. E as questões que nortearam para a montagem para identificar a capacidade de suporte e a sensibilidade foram: quais tributos deixam o sistema vulnerável aos potenciais impactos negativos das ameaças consideradas e quais habilidades do sistema social existentes ou faltantes que podem reduzir o risco evidenciado. Pode ser agora ou também no futuro. Assim, os resultados encontrados foram: a partir do risco, se manteve o mesmo risco imposto pelo PEMANC, né, pela a cadeia oficial, dita assim, que foi montada pelos técnicos, e foram aumento das perdas relacionadas aos episódios extremos, e aí esses aumentos das perdas estão relacionados aos deslizamentos e à inundação. E a questão da ameaça, ela se pautou para o PEMANC, foi de forma mais técnica, então se pautou na questão das alterações da circulação atmosférica e oceânica, aumento da temperatura oceânica e da atmosférica, que vai interferir no ecossistema, nos sistemas, né, que vai, de certa forma, gerar alimento para essa população. E quando relacionado à questão dos eventos extremos, focou nas chuvas extremas, no calor extremo, os deslizamentos, as inundações. Já montada nas oficinas, focou no aumento do nível do mar, de uma forma mais geral, né, mais gradual, o aumento da duração das chuvas, que é essa concentração dessas chuvas, e o aumento da precipitação relacionado também à questão da chuva. E como eventos extremos, foram as chuvas intensas, o transbordamento do esgoto, né, do sistema de drenagem. E aí está relacionado vendavais, a questão do encharcamento do solo, as ressacas e as marés, que vão dar todo um contexto mais de impacto, né, porque vai repercutir de uma forma negativa. Já a exposição, a do PEMANC, foram a presença em estrutura urbana ao longo da costa, as comunidades tradicionais e locais, moradores de área de risco, a sociedade civil, a rede de drenagem, que vai ser sobrecarregada a depender da quantidade de chuva, e os serviços públicos básicos. Já a elaborada nas oficinas focou mais em algo que está mais imediato à necessidade dessa população, que no caso foram as pessoas, as comunidades ribeirinhas, o comprometimento do abastecimento de água, porque quando tem essa questão da chuva ou da seca, por exemplo, tem a falta d'água e aquele caos, né? Aquele caos em Salvador, principalmente. E o comprometimento do abastecimento de energia elétrica, né? Questão também voltada para as chuvas, com os vendavais, as tempestades, que tem a queda de poste, né? A força elétrica cai e tudo vira um apagão. E também o sobrecarregamento das UBSs, já que durante esse período a questão do deslizamento, a questão de mobilizar essa população que está nessa área considerada de risco, já que pode ocorrer a questão dos vetores, já com contato com essa água, como a questão da leptospirose, e a moradia, porque quando está nessa área de risco, pode sofrer com a inundação ou deslizamento. Já com relação à capacidade de suporte e à de sensibilidade, a do PEMANC teve uma maior complexidade, já que foi montada por técnicos, e das oficinas, ela focou principalmente na capacidade de suporte, né? A questão das sirenes e de mantas, geomantas, para essa questão principalmente do deslizamento, que é uma coisa que tem afetado Salvador nesse período de chuva, de forma bem intensa. E como forma de se precaver ou de se adaptar a essas soluções, o principal que foi discutido foi a renda, e que vai interferir nas habitações, porque na maioria das vezes, na grande maioria, essas habitações não têm uma estrutura, uma infraestrutura que se adeque à vulnerabilização desse espaço, pensando na questão da geoambiental, né, que vai ser áreas frágeis desse sentido, e o saneamento, que vai também estar relacionado com a questão do transbordamento do esgoto. A do PEMANC, que foi bem complexa,
que o plano, né, do PEMANC é uma forma também de se adaptar a essas condições climáticas, políticas de acesso à transferência de renda, a política de igualdade racial e uma questão da sensibilidade, né, permeabilização do solo, a criticidade do sistema de saúde, que vai ter esses problemas quando tem esses episódios de chuva ou de seca. E essa é a cadeia de impacto climático do PEMANC, ela é por completa. Essa foi montada na oficina. Vale também ressaltar que durante essa montagem tivemos vários problemas. O primeiro que pode ser, que eu sempre que isso mexeu comigo foi que a escolha de uma localidade que tinha sofrido recentemente um episódio extremo, no caso foi um deslizamento e uma inundação do rio Jaguaribe, no bairro da Paz, que eu passei um semestre quando me mudei para Salvador, durante a graduação, e que acabei morando nesse lugar, nesse local, e eu pensei, um local que já sofre com os episódios extremos, por que não trazer para a pesquisa, né? Tipo, abordar mais de uma forma mais técnica ou academicamente nesse sentido. Só que, durante a tentativa de montar essa cadeia com essa comunidade, a gente teve não tanto uma surpresa, mas algo que me deixou bastante pensativo em termos de o que a universidade tem produzido, como tem produzido e para quem tem produzido. Um dos líderes da comunidade relatou que se interessou pela pesquisa, achou legal, porém, a resposta, de uma forma geral, da comunidade foi que a universidade sempre vai aos locais e a enxerga como um objeto de estudo, muitas vezes nem leva o resultado dessas pesquisas para essa comunidade, e que eles estavam muito mais interessados em algo que desse um resultado imediato. Isso mostra a fragilidade da relação entre a universidade e o espaço ao qual ela está inserida, né? A cidade que ela está inserida, o contexto em que está inserida. E também mostra que essa necessidade dessa população, que por mais que políticas públicas sejam formuladas, por exemplo, e que a universidade tente mostrar que há um problema, às vezes encaminhar uma solução, essas pesquisas são engavetadas e esquecidas. Então, a população ela contribui, porque ela, né, precisa ser ouvida nesse sentido, mas é apenas para justificar uma metodologia, porque eles não participam, e quando participam é só para justificar a metodologia. Quando eles são ouvidos a partir de uma pesquisa acadêmica, essa pesquisa não é de fato incorporada, né, absorvida pelos tomadores de decisões nas gestões políticas. Assim, a cadeia de impacto climático do PEMANC ela é muito mais complexa quando comparada à realizada pelo Grupo Colapso. Desculpa, não acabei finalizando. Com essa dificuldade, né, com a comunidade, a gente teve que fazer com um grupo de pesquisa da UFBA, o Grupo Colapso, e que esses membros do Grupo Colapso, esses estudantes, eles não têm um conhecimento tão técnico quanto os da Defesa Civil, quanto os professores que participaram da cadeia do PEMANC, da famosa do PEMANC, mas, de certa forma, também estão inseridos no contexto dessas áreas ditas de risco, né, dessas áreas geometricamente fragilizadas. Então, por isso a importância também dessa participação, porque senão a metodologia não seria testada, e foi o que deu para poder conciliar, para poder realizar a pesquisa. E essa cadeia realizada pelo Grupo Colapso, ela se mostrou de forma mais simples do que a do PEMANC, justamente por conta dessa falta desse conhecimento mais técnico, desse conhecimento que está diretamente ligado à defesa civil, que sempre tem esses dados, que está sempre discutindo essas questões, mas de forma mais engessada, que é sempre vista de cima para baixo e que a população não é escutada. E a cadeia de impacto climático, né, é um produto que ganha concretude quando direcionado às relações do planejamento estatal. Por isso, a questão do grupo, né, do colapso, ter sido meio que uma saída mais compatível com uma comunidade. E isso mostra que a comunidade ela tem seus anseios quando se pensa na questão de infraestrutura, de moradia, principalmente de renda. Posto isto tudo, né, a cadeia de impacto climático ela vai estar dentro de uma dinâmica em que o Estado ele vai estar mais preocupado com a questão sempre de acumular, né, de produzir,
E é por isso que o Estado está na produção de políticas públicas voltadas para alterações climáticas como elemento de manutenção da ordem social, visto que não vai resolver, de fato, o problema dessa vulnerabilização diante das condições climáticas, mas sim gerar formas de lucrar, forma de atrair investimentos, e esses investimentos não são, de fato, aplicados às comunidades. Então, é uma forma mesmo de manter essa população, de mostrar que está trabalhando, mas, de fato, não resolve o problema dessas comunidades que sofrem com os episódios extremos, mas mostra que está trabalhando e assim mantém a população, de uma certa forma, dentro dessa ordem, né? Quieta, vamos dizer assim. Porque quando tem episódios extremos, por exemplo, de deslizamento e tal, a população meio que cria uma revolta diante desses episódios e tenta, né, procurar uma solução. E uma forma deles aquietar essa população é dizer que está trabalhando, fazer questão como o plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, que não vai resolver de fato o problema da distribuição de renda, já que a produção desse espaço é desigual. E assim, o colapso climático, né, o discurso do colapso climático, ele vai atrair investimento, vai ampliar vai criar e ampliar um mercado a partir da geoengenharia, que já tem se discutido bastante essa coisa de diminuir os raios solares que adentram a atmosfera a partir de aerossóis, refletores, mas na verdade é só uma forma de ganhar um novo mercado, um mercado agora voltado para o clima. É por isso que o clima ele é compreendido enquanto um produto para meio condição e um produto para gerar um novo mercado e não para de fato pensar essa questão mais voltada para uma população com esse entendimento das bases físicas, de fato. É apenas uma forma de ampliar o mercado. Assim, o impacto climático ele é entendido como forma de recriar o urbano, porque as cidades, principalmente Salvador, que está incluso aí no grupo C40, que são as cidades mais adaptadas às condições climáticas, às alterações climáticas, vai visar sempre essa coisa de reconstruir a cidade para estar adaptada. É sempre pensando na questão de infraestrutura, que vai, de certa forma, vai beneficiar o mercado da construção civil, que vai beneficiar o mercado do setor de transporte, que vai pensar sempre em questão de vias. Não que isso não seja importante, mas atender somente a essa demanda não soluciona o problema da comunidade, de uma população que sofre com os episódios extremos. E é por isso que os impactos climáticos, esse discurso de crise climática, ela é incorporada dentro do que o professor Zangali vai chamar de capitalismo climático. É só uma forma de gerar um novo mercado. E assim, eu gostaria de finalizar ressaltando que não é a chuva que mata, mas sim um sistema capitalista que é desigual, combinado, que gera a vulnerabilização diante das condições climáticas. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Até a Lídia tá batendo palma aqui, Leandro. Quer ver? Bate palma. Vamos bater palma. Bate palma, bate palma. Bate palma. Ficou tímido, tá? Isso, Léo. Agora bebe uma água aí, respira. Não é água. Foi ótimo, foi ótimo. Muito bom, Leandro. Obrigado, parabéns pela apresentação. Pela ordem de distância, a gente começa com Lindbergh, né? Que está lá em Santa Catarina. Daniel está longe, mas é da casa. Eu gosto de manter que era paradigmas, né? O Dani, você quer apresentar, Daniel? Mas bora lá, passa a palavra para você então, Lindy. Agradeço mais uma vez pela... Pode quebrar paradigma? Você quer? Você prefere que o Daniel comece? Vamos lá, Daniel, o que você acha? Também tanto faz, pode ser. Ir, aí, senão... Pronto, então. Pode ser? Vai lá, Daniel, tá contigo. Vai lá. Parabéns, Leandro, pelo trabalho. Muito obrigado pelo convite. Agora pode respirar e a gente vai bater um papo aqui. A gente vai debater o seu trabalho, tá bom? Acho que a proposta é essa mesma. A gente aqui debater para conseguir ampliar mais. Esse trabalho, ele se inicia, mas ele não se finaliza, né? Ele chegou a um ponto que precisava chegar, né? Concluir ele para você ter o seu diploma, mas espero que ele não se finde aqui. Eu espero que você continue
avançando mais nessas pesquisas. Bom, eu vou começar pela ordem do seu trabalho mesmo, viu? Pela introdução até a conclusão. Talvez tenham algumas horas aqui, são os vizinhos, tá bom? Bom, vocês logo no início da introdução, no primeiro parágrafo, você fala assim, que o clima é produzido pela cidade. E logo ao final também dessa página, você vai falar, Salvador é uma cidade suscetível e vulnerável. Bom, o que eu gostaria de contribuir aqui é que esse clima ele não é produzido pela cidade, mas na cidade. E também que não é Salvador que é suscetível, mas alguns grupos que sofrem com esses impactos dessa população que habita essa cidade de Salvador. Senão a gente vai entrar no âmbito de naturalização e humanização da cidade. Bom, ainda também nessa primeira página, você vai falar que as cidades tropicais brasileiras, cidades periféricas do sul global sofrem com a vulnerabilidade urbana. Elas sofrem, mas não somente elas. Cidades também até localizadas no norte global, cidades consideradas de primeiro mundo, também vão ter esses impactos, a depender dos grupos sociais, uns mais, outros menos, né? Porque todos os grupos são impactados, não somente aqueles com menor renda, no caso. Até os que têm maiores rendas também vão sofrer, de certo modo, algum impacto, ou seja, no trânsito, que vai demorar mais para chegar ao seu trabalho, ou seja, porque a babá do filho não pôde chegar no horário marcado, porque o ônibus não passou, porque a casa estava tendo um alagamento na rua onde ela mora. Então, esse impacto ele vai influenciar a todos. Aí, na página seguinte, já na página 9, você vai falar o seguinte, que você vai trazer, né, Santana Neto, e Santana Neto vai apontar, já desde o início, algumas né, sobre essa questão da climatologia geográfica para a climatologia para a geografia do clima. Aí você vai trazer que essa maneira que vai ser desigual o modo como a população vai ter os impactos durante a cidade. Toda a cidade vai ser impactada, mas de maneira desigual. E também não é preciso ter realmente essa questão de um evento extremo para culminar em um episódio extremo. Assim como um episódio extremo então, não necessariamente é resultado de um evento extremo. Aí, nisso daí, a gente já entra nesse debate da questão do risco e das médias climáticas. Que média é essa? É uma média anual? É uma média temporal? É uma média diária? Porque essa questão do episódio extremo, a gente não pode ficar parado nessa questão da média, porque senão isso daí vai acabar naturalizando esses episódios extremos. Aí isso daí vai servir de suporte para os agentes hegemônicos para dizer, olha, aconteceu esse episódio extremo porque o evento foi extremo, está na média, ultrapassou a média esperada por esse período do ano. E nós sabemos que isso daí não é. Isso daí é um modo de naturalizar, de mascarar esses fenômenos sociais que estão ocorrendo na cidade. O seu trabalho ele acaba evidenciando também um processo de exclusão das comunidades que são mais impactadas, a partir do momento que esse PEMANC ele não inclui os moradores verdadeiros impactados, ele inclui a universidade, com a participação do Paulo, inclusive, para oficializar, falar, ó, temos aqui o apoio dessa instituição, que é uma instituição de produção de conhecimento, produção de ciência, mas a comunidade ela foi excluída. Então, a partir desse momento, o seu trabalho se mostra como um trabalho de denúncia que determinados grupos sociais estão sendo excluídos do processo inclusive de produção e reconstrução da cidade onde eles habitam. Aí, mais uma vez, eu acho importante que você frisa, né, essa questão da média, que a gente tem que debater realmente essa questão dessa média, porque senão a gente entra no debate apenas estatístico, e não é isso que o seu trabalho pretende, não é isso que a geografia pretende. Não é apenas a questão estatística, mas também a questão social, que a geografia ela aborda muito bem. Aí você fala que, mais para frente, você aponta essa questão poxa, o trabalho ele não foi como eu queria. Eu queria fazer o trabalho com a comunidade. Isso faz parte do processo de produção de ciência. Nem sempre vai ser como o planejado, né, inicializado.
E nem por isso seu trabalho perde a importância dele. Por mais que for feito com grupos de estudantes da geografia, eu acho que isso daí até enriquece seu trabalho, porque são estudantes de diversos bairros e não apenas de uma localidade. O seu trabalho, ele vai partir de um tripé. Eu acho que talvez aqui seja a minha crítica, a minha colaboração maior. Ele vai partir de um tripé, que vai ser a produção do espaço, que você abrange muito bem, a questão dos riscos climáticos, que você se apoia, Lindbergh também fala muito bem, mas você chega e aponta o capitalismo climático de Zangale. Você inicia, fala que isso daí é a ideia apontada por ele, mas só vai definir isso daí já perto da conclusão do seu trabalho. E eu acho que esse daí é uma das bases do seu trabalho. Deveria ser explorado mais, logicamente, na minha opinião, explorado mais desde a introdução, porque o seu trabalho vai se fundamentar nesses três pilares. Porque você está partindo desde a produção do espaço, trabalhando com os riscos climáticos, e é aí que chega a chave do seu trabalho, que é o capitalismo climático. Eu continuando aqui também, mais um pouco, na parte da metodologia, eu fiquei com algumas dúvidas. Esse episódio extremo que ocorreu no bairro da Paz, em 2021, ele foi produzido, ele foi gerado, culminado por um evento extremo ou não? E qual o período do ano? Foi no período de ano de maior acumulado de precipitação? E também em 2021 ainda estávamos vivenciando a pandemia, de certo modo. Logo, quem poderia fazer isolamento social estava fazendo, né? Com essa quantidade de pessoas mais em casa, eu suponho, houve maior quantidade de perdas, não só perdas materiais, mas também eu falo de perdas humanas, que é a chave do seu trabalho. Você também falou aqui no seu trabalho, e ao longo da sua apresentação, que estava previsto pelo menos alguns encontros para essa oficina, inclusive uma reunião virtual para apresentar o seu trabalho. Aí eu fiquei com uma dúvida, não sei se a minha dúvida é a seguinte: chegou a acontecer esse encontro virtual com a comunidade ou ela nem chegou a acontecer? Bom, continuando aqui as minhas considerações, essa crítica que você faz à comunidade, né? Que a comunidade não vê a universidade como um agente transformador da sociedade. A gente precisa relativizar um pouco isso, porque a universidade ela não vai produzir apenas questões técnicas. A universidade também é produtora de arte e também é produtora de conhecimento, é uma produção intelectual. Às vezes, o retorno da sua pesquisa é um conceito. Às vezes, o retorno da sua pesquisa ele não vai interferir diretamente na sociedade naquele momento, mas ao longo do tempo pode interferir, como foi o caso do trabalho de geografar aí na universidade. Ele serviu como transformação da sociedade não só apenas baiana, mas brasileira, na questão do projeto de demarcação de terras, que nós vimos recentemente. Então, muitas vezes não vai gerar um resultado direto para essa comunidade, mas ao longo do tempo vai servir como base para outros trabalhos que podem servir como ação direta à comunidade. A universidade também é esse local de produção de conceitos, uma vez que o conceito ele transforma a sociedade, assim como a sociedade transforma o conceito no processo dialético materialista histórico. Bom, e como você mesmo falou na sua fala, né, por mais que tenha essas políticas públicas, a comunidade acaba tendo medo, ou se não receio da universidade por não ver um retorno imediato, mas essas políticas públicas você vai acabar interferindo na universidade, uma vez que, por exemplo, a política de cotas, ele vai transformar a universidade e essa mudança vai ser de dentro para fora. Vai ser pesquisadores como você, o seu corpo político, que habitou, morou em determinado momento em um bairro, que isso daí te questionou e você quis levar adiante. Isso daí é um processo de revolução por dentro da universidade. Então, a universidade, temos que fazer críticas? Temos. Ela serviu historicamente para poder legitimar ações, inclusive racistas? Sim. Mas é a partir dela também que nós iremos fazer as transformações sociais. Mais uma pergunta aqui. Na sua metodologia, você vai falar que foi feita essa pesquisa com estudantes no grupo Colapso. Essa oficina foi feita somente em uma data? Quantos estudantes foram?
Aí seria interessante você também descrever, né, a renda desses estudantes, qual bairro eles habitavam, o gênero, porque a depender da localidade, do gênero, da renda, grau de escolaridade não, porque todos estão na universidade. Mas a resposta para esses impactos vai ser diferente. E como você mesmo falou, ele é um teste de metodologia. Talvez se a gente aplicar essa metodologia em outra localidade, em outra capital, as respostas serão outras. Continuando aqui, e você fala, né, que é, apesar de não atender os anseios da sua pesquisa inicial, ele não vai invalidar sua pesquisa. Lógico que não. A sua pesquisa continua sendo um produto de denúncia de exclusão da comunidade na participação e construção dessas cadeias climáticas, assim como uma denúncia de que empresas alemãs estão tirando dinheiro do estado da Bahia, no caso do município de Salvador, para oferecer essas cadeias de impactos. Cadeias de impacto essas que sairiam muito mais baratas e seriam muito mais eficazes se fossem feitas pela própria universidade. A prefeitura poderia convocar a Universidade Federal da Bahia, ou o NEB, ou qualquer outra universidade, e falar: vamos montar aqui uma cadeia de impacto com pessoas que estão habitando a cidade. Assim a gente sairia mais barato, porque uma bolsa de pesquisa é muito mais barata do que estar convocando essas empresas internacionais, essas multiempresas, para estar aplicando apenas modelo pronto, que a gente pode encontrar na internet, qualquer outras pessoas podem aplicar essa oficina. Pessoas qualificadas, obviamente. Então, esse trabalho, né, vai fazer essa denúncia por duas vias, e ele não vai perder a importância. Então, tira isso daí dessa cabeça: poxa, meu trabalho ele não vai atender a comunidade. Ele está atendendo sim, está atendendo com uma forma de denúncia. Porque ele é também um trabalho político e científico. Não esqueça disso. Ele não vai invalidar de modo algum o seu modo de... a sua pesquisa, né, a sua importância para a sociedade. Já no tópico a produção do espaço, você começa, né, em tempos de crise climática, aí coloca crise entre aspas. Eu achei perfeito, muito bom isso, esse aspas entre crise. Inclusive, eu acho que você deveria explorar mais, porque não é o clima que vai entrar em crise, mas o modo de produção econômico capitalista que vai entrar em crise. Não é o próprio clima que vai produzir. Você deveria, inclusive, explorar mais isso um pouco, com base no tripé que eu falei, que é o capitalismo climático. Continuando aqui mais um pouco à frente, já estou... Peraí, gente, eu sei que eu estou me empolgando, mas eu já vou chegar já ao final, tá bom? Você vai falar também da hierarquização das grandes cidades. Aí vem uma dúvida. Esse conceito de grandes cidades, você utilizou o conceito de IBGE, grandes cidades em questão de número de habitantes absoluto, número relativo de habitantes da sua área, ou por extensão territorial? Porque, enfim, eu acho que deveria a gente abarcar isso daí. Porque cidade grande na Bahia é diferente de uma cidade grande no Pará, no Amazonas, por exemplo, em questão de extensão territorial. Ou também questão de número absoluto de população, né? A depender do espaço onde você esteja, vai relativizar essa questão. Inclusive, na Europa, temos cidades importantes, inclusive alemã, como Munique, que são extremamente importantes para a produção capitalista mundial e que são cidades de tamanho muito pequeno em questão de extensão e também questão de população. Mas isso daí não tira a importância dela no conceito global de produção, da globalização, da mundialização. Aí você vai falar, né, que esse governo alemão, né, vai vir aqui para a Bahia para fazer essas oficinas do PEMANC. Aí eu até comentei aqui que a história se repete. Primeiro como tragédia, segundo como farsa. Mais uma vez, a Europa vem até aqui às Américas e vai levar esses recursos apenas com a desculpa de oficinas, que as oficinas, ao meu ver, por enquanto, né, pelo menos no seu trabalho, mostrou que não houve uma mudança, ou pelo menos nenhuma política eficaz a partir dessas oficinas. Não sei se já foi feita alguma coisa, ou obras, enfim, pelo menos o seu trabalho não aponta para isso. E também que o objetivo dessa cadeia de impactos era, abre aspas, orientar os tomadores de decisão no exercício das funções, pois oferecem uma rede de conhecimento técnico e científico acessível. Fecha aspas. Não foi tão acessível assim, né? A comunidade, os moradores ali não foi acessível.
Isso mostra a contradição da justificativa dessa cadeia de impacto, né, para levar os recursos públicos que poderiam estar sendo realmente utilizados para fins, se fossem fins objetivos, se fosse escutada a própria comunidade. Aí uma dica aqui no trabalho seria jogar a figura 1 logo após, quando você termina de descrever ela, porque ela vai ficar somente 3 páginas depois. Então, isso é interessante aumentar um pouquinho, porque para ler ele ficou... Aí, na sua apresentação oral, pelo slide, a gente conseguiu visualizar melhor. Aqui está um pouco difícil de visualizar, mas é bom, mas ele é importante porque ele vai comparar, né? O que foi feito pelos agentes hegemônicos e o que foi feito pela comunidade. Porque, por mais que sejam estudantes, eles vivenciam a cidade, moram na cidade de Salvador. Aí a figura 2 pode ficar onde está mesmo, só ampliar ela um pouco mais. Continuando aqui um pouquinho. Deixa eu me localizar. Aí você vem aqui, já estou concluindo. Aí você vai trazer o conceito de risco de Lindbergh, que eu acho maravilhoso. Você trazer isso daí, e eu acho que deve ser ensinado, inclusive, nas escolas, para mostrar que esse risco não é apenas uma média estatística, ele é uma construção social também, né? A gente não pode excluir esse processo. E já finalizando a minha fala, eu acho que você fecha muito bem o seu trabalho quando você vai falar o seguinte, que com o modo de capitalismo climático, né, essa denúncia da produção social, vai superar a ideia de produção das coisas no espaço, mas considerar a própria produção do espaço. E é isso que está sendo feito, que seu trabalho evidenciou. Mais uma vez, Leandro, parabéns pelo trabalho. É um trabalho muito bom, assim, gostoso de se ler, mas muito rico também, com muitas questões para a gente poder debater e levar adiante. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Daniel. Eu estou com a câmera fechada, gente, porque eu estou andando com Lídia aqui, tá? Assim. Mas eu estou ouvindo vocês, estou acompanhando tudo, estou tomando nota. Leandro, você quer já conversar com o Daniel? Depois a gente passa para o Lindbergh, pode ser? Pode sim. Então vai, tá contigo. Eu sei que falei muita coisa. Qualquer coisa eu repito as minhas dúvidas, tá bom? Porque a maioria foi apenas para enriquecer o debate, mas tiveram algumas dúvidas na questão do procedimento, que eu acho que também vai enriquecer mais ainda o seu trabalho. Então, sobre a questão do capitalismo climático, realmente eu fiquei um pouco meio que na dúvida de abordar mais. É tanto que eu ia colocar apenas como uma nota de rodapé, mas aí eu falei, não, tem que abordar um pouquinho mais. Só que aí acabei vendo, né, pela sua contribuição, de que não foi suficiente para amarrar a questão do capitalismo climático. Já a questão dos episódios extremos, eu não me atentei a buscar a questão dos limiares que ocorreu no bairro da Paz, porque a comunidade não contribuiu tanto e preferi apenas relatar isso como resultado para evidenciar, né? Para apontar essa questão da fragilidade da relação entre a universidade e a sociedade. Aí acabei seguindo direto para a questão do grupo colapso. Os participantes, realmente, isso já tinha sido discutido antes e eu acabei passando sobre a caracterização, né? Tipo, meio que apontar quem são esses indivíduos que participaram da cadeia. Eu, na verdade, tinha começado a escrever e aí não deu tempo. Então eu tinha que mandar e mandei que estava pronto. É isso, né? E a questão para explorar a crise climática está relacionado muito com o capitalismo climático, que era, na verdade, a da tese de Paulo, que vai ter a questão dos discursos de clima, que vai entrar naquela parte como uma forma mesmo de manter a ordem social posta, né? Que é através do discurso do medo, aí vai mudando esse discurso. Só que aí acabou que peguei o principal, que assim, tipo, não o principal, mas o que estava mais evidente para relacionar com a cadeia de impacto climático, que foi a questão do discurso da crise climática, e acabei realmente não aprofundando, porque
acabei achando que não era tão necessário. E o que mais? A questão desse termo da grande cidade, não me baseei assim em termo exato. Foi mais na questão das cidades em termos de malha urbana. Fui pensando na extensão da malha urbana e da questão da população, desse número de habitantes. Porque eu ainda estou procurando, de fato, uma referência, inclusive tinha pergunta da Paula, só que acabou que tanta coisa para fazer, inclusive a questão da seleção do mestrado, eu acabei não seguindo nessa pesquisa, que era sobre determinar essa coisa de chamar de malha urbana e dar uma intensidade. Por exemplo, o que é um espaço urbano, um grau de urbanização, por exemplo. Como eu consegui atrelar essa questão de um grau de urbanização, porque eu penso sempre nessa questão da crise climática, nesse discurso de crise climática, para Santo Amaro, que, se fosse comparar por essa ideia de grande cidade, se fosse ter essa hierarquização, seria uma cidade pequena, ou considerada até uma cidade mais ruralizada, com a questão do grau de urbanização muito inferior se comparado a Salvador. E aí eu não consegui ter algo que fosse capaz de determinar esse grau de urbanização. Como me basear para determinar um grau de urbanização para definir se é uma grande cidade que tem um grau de urbanização ou de chamar de urbanização, tipo, hierarquizar a partir desse grau de urbanização. Acho que é isso. Consegui responder todas? Faltou algum? Conseguiu, mas não precisa também hierarquizar a cidade, não. Porque independente da quantidade de pessoas, vai ser impactado da mesma forma. Foi apenas um apontamento para, sei lá, trabalhos futuros, apresentar em algum artigo, em algum evento, talvez alguém, algum geógrafo, se fique preso nisso. Mas independente, poderia ser 2 habitantes do município. Se for impactado, são vidas que estão sendo perdidas, perca material, histórica, simbólica, enfim. E eu sei como é a correria, né, de trabalho, de produção, de escrita, é assim mesmo. É assim mesmo. Mas vamos continuar aqui. É isso, Leandro? Acho que é. Tá, não, é isso. Eu acho que, começando dessa última parte para comentar também, eu acho que é isso. Essa dimensão das cidades, eu acho que ela vem sendo enfrentada já pela climatologia geográfica, de alguma forma resolve isso, né, Lídia? Eu acho que o trabalho da Camila Rampazzo, por exemplo, do Alfredo Marcondes, que tem 6 mil habitantes, mostra, né, como que a dimensão do tamanho da cidade não importa, né? Essas são questões iniciadas lá atrás, mas que não aparecem. Mas, de todo modo, eu quero destacar assim, 2 coisas. Uma que eu fico muito feliz em ver, Daniel, assim, se apropriando de temas, de temáticas tão complexas, a própria climatologia geográfica, e trazendo isso com uma propriedade incrível. Então, não poderia deixar de destacar isso. Eu fico muito feliz mesmo em ver vocês dois dialogando e tanto vocês cresceram e têm contribuído com esse trabalho. E o segundo elemento, dizer que eu acho que eu concordo com o Daniel, quando ele fala que a tese de Leandro tem um caráter, apesar de ser teórico, também de denúncia, né? Porque, por exemplo, vamos para lá, eu vou continuar falando, mas vamos para lá. Enquanto cadeia de impacto, quando a gente produz a cadeia de impacto no painel Salvador de Mudança Climática, ela compõe o documento preliminar do PMUC. Mas, depois que o pessoal do próprio painel entendeu que eles estavam legitimando processos que não eram coerentes com a prática desses pesquisadores, houve um movimento, inclusive, de pedido de retirada desse documento da versão final, né? Então, ele não consta, por exemplo, na versão final. Aí, mais uma vez, desperdício público. Poderia chamar Leandro e você, Paulo, para fazer essa oficina. E poderia ser muito mais objetivo, ter um resultado muito melhor, né? Apenas só foi jogado dinheiro fora. Ou seja, e tem outras 10 cadeias de impacto criadas que poderiam subsidiar ações junto aos CEMADEX, por exemplo, os INPEDEX, por exemplo, que hoje estão paradas, né? Então, acho que é um trabalho nesse sentido, né? Então, eu concordo contigo e eu acho que esse é um elemento importante.
Leandro não te responde sobre um evento do Bairro da Paz, Daniel, mas ele não é produzido pela chuva, ele é produzido pela obra. Eu sei, meu amor. Sim, meu amor, mas olha só, o papai está aqui falando com o Daniel. Isso, e a mamãe está aqui, ó. Mas a mamãe está trabalhando ali agora, não acho que ele não pode segurar isso. E daqui a pouco ela fica, tá bom? Enfim, já até me perdi. Sobre o impacto no Bairro da Paz. Independente de se ele é um episódio ou um evento extremo, o que gera o deslizamento e o alagamento são as obras de reutilização do Rio Jaguari para atender aos condomínios de burguês que fica ali na orla. Então, esse impacto, né, que coloca a gente no primeiro momento para pesquisar, ele tem origem nesse produto, como subproduto da ação estatal, do planejamento estatal. Enfim, mas eu acho que é isso, Daniel. Eu agradeço muito mesmo. Vamos lá, a gente já vai lá com o mamãe, tá, meu bem? É que ela tá lá dentro do quarto, ela não pode abrir a porta agora. Fala oi lá. Fala oi, pessoal. Mostra aí. De toda forma, eu te agradeço muito, Daniel, pelo tempo novamente, pela leitura atenta, e fico muito feliz de novo em ver esse movimento. Enfim, Lindy, tá contigo. Obrigado mais uma vez. Gente, é muito bom poder participar de banca assim para a gente aprender um pouco mais sobre Salvador e aprender um pouco mais sobre o que o Julinho falava sobre cadeia de impacto e ver isso visualmente representado. Assim. Acho que agora entendo um pouco e eu acho que é um grande produto mesmo para elaboração de política pública de risco. Né? Sobretudo porque tem um texto de alguns pesquisadores norte-americanos que eles fazem uma breve revisão sobre o que é, né, o contexto de mudança climática e do conceito de vulnerabilidade de mudança climática, e uma das reivindicações que eles colocam é que só quem sofre pode definir os seus limites de segurança sempre. E aí eles colocam assim, nesses planos, tal, tem que ter movimento social, tem que ter liderança, né, popular, porque são essas pessoas que de fato são as mais impactadas em termos de vulnerabilidade. E aí a gente vê essa diversidade, né, de respostas aí e dos conflitos que tem, que como o Juninho colocou, né, envolve até a retirada de determinado produto do produto final. A gente vê que o workback não estava tão errado. Ele fala que a sociedade do risco. Quer dizer, a galera tá risco, não tá nem aí. Vamos ver risco mesmo e vou que vamos, assim. Sem querer passar a mão na perspectiva para aquele movimento que ele faz. Mas de trazer essa crítica social, ou seja, a galera não quer resolver, né? Gestionar o risco para manter a ordem capitalista, né? A ordem da acumulação. E é talvez aí que entra a questão do capitalismo climático, né? Talvez não, né? Aí que entra a questão de que não importa se tem evento extremo, não importa se tem gente pobre morrendo, na verdade, isso é prática necropolítica, faz parte desse processo. E por mais que eu esteja aqui falando dessa forma muito abertamente, eu estou sendo bastante irônico, né? Porque é um problema. Sobretudo por essa ciência que a gente quer desenvolver. Mas bora lá! Daniel, parabéns. Acho que sua lição foi muito massa mesmo. Foi muito massa e é muito louco assim, te ver aqui e faço a mesma cor a falar do Juninho, assim, muita propriedade e elementos que estão que eu não consegui pegar, né? E é muito bom isso, a gente partilha mesmo de alguma da mesma leitura e pode avaliar em diferentes olhares o que é bom para ela. Eu já vou adiantar algumas coisas então, eu curti demais o trabalho, eu gostei muito, bastante mesmo. E eu descubro que você é melhor falando do que escrevendo. Se você pegar, já que está gravado, se
Se você pegar a sua apresentação e produzir um artigo, você vai ver que você fez assim, você reorganizou ele e vai ficar bem melhor, assim, na boa. Né? Eu gostei do jeito que você escreve, eu entendi as relações, os saltos que você produz, né? Eu entendi, mas eu ficava confuso, eu falava assim, gente, isso aqui deveria estar aqui nesse lugar. Mas eu entendo que é o estilo do Leandro escrever, aí eu falo assim, calma, Lindbergh, né? Às vezes as coisas não é do jeito que você escreve. Mas a gente está solicitando sugestão, né, disso também, tá? Vou ver a sua apresentação. Eu ia indicar uma proposta de redação, tá? Mas a sua apresentação, se você ouvir ela, você coloca nessa sequência que tá massa. Inclusive finalizando com aquela frase de efeito no final, que não é chuva que mata. Eu achei massa. Pensa mesmo assim, estruturalmente seu texto e pensa na sua apresentação. Essa apresentação ficou muito lógica, muito direcionada. Que mais? De forma, assim, né? Eu também tive algumas questões assim, de metodologia que ficaram meio abertas, assim, eu concordo com o Daniel, né? Eu entendo a sua opção em não querer caracterizar o evento, mas na metodologia é muito importante, porque eu acho que esse é o produto principal, né? Aquela cadeia de impacto dos meninos. É o seu produto principal. Então, acho, por exemplo, na minha perspectiva de forma, ela deveria estar no final para você, tipo, validar mesmo, sabe? A tese do capitalismo climático, do risco como construção social e de como que isso tem sido usado para selecionar, né? O que é bom, o que é ruim desses debates todos. Então, a montagem da cadeia é muito massa. A montagem da cadeia é fundamental. E explicar como que ela foi, de fato, desenvolvida. Eu entendi que você fez perguntas e aí você montou um PowerPoint em cima das respostas que as pessoas estavam dando. É uma espécie de síntese, assim. E isso é participação popular mesmo. Assim. Imagina o Leandro depois pegando isso e falando assim, ó, vamos produzir uma política pública. E aí você mesmo detectou na sua análise, né? Eles colocaram problemas muito mais associados de gestão, ou seja, relacionado ao desastre pela experiência deles e menos de risco, né? Que envolve planejamento. Mas não perde de vista esse arco, né, da visão de como que essas populações lidam com as chuvas extremas, com o aumento do nível do mar e tudo mais. E te ajuda a explicar como é que o discurso do risco tem sido usado para produzir cidade. O discurso, não a ideia de clima, né? Essa ideia de clima é utilizada para produzir cidade. Ou seja, a cidade produzida por esses agentes, o clima produzido por esses agentes também é um clima negativo. Só que ele está na trivialidade, está no cotidiano para essas pessoas. E aí, a outra coisa que eu vou elogiar bastante na apresentação dele, você colocou as duas matrizes de impacto, e assim, as duas matrizes de impacto têm cores diferentes. Eu só fui entender na sua apresentação. Aí agora entendi que o vermelho é isso, o amarelo é sensibilidade. Então, aí, Julinho, resolve. Apresenta pra gente que na matriz de impacto, aqueles conceitos são representados por cores mesmo. Porque daí tudo ficou muito mais claro depois. E isso é muito metodológico, assim, é trivial. Assim. Eu tô falando isso porque eu imagino que a gente pode fazer em outros lugares. Sabe? O Daniel pode fazer na cidade dele, eu posso fazer aqui em Floripa, e posso usar essa mesma metodologia. E é assim, não é que seja chato, enfadonho, escrever o passo a passo. É importante colocar, pelo menos, para a gente ter o parâmetro. E aí, outra estratégia fantástica que o Daniel mostrou, que o Lê mostrou aqui na apresentação dele, foi a comparação de cada conceito. Tá, tem a comparação simples? Tem. Você explica em 2 ou 3 parágrafos ali os principais resultados, mas eu fiquei assim, nossa, tem muito elemento aqui. Inclusive em níveis de abstração, assim, eu achei como é que se chama? PIMAC? PIMAC? Como é que se chama? PEMANC? PEMANC. Plano de mitigação. PMAMC, ia dar, ia ser quase um trava-língua, né? O PEMANC,
quando eu olhei assim, e aí você coloca bem, né? Como foi uma matriz de impacto elaborada por técnicos, por pessoas, né, especialistas, a Ivete Leigh discute a necessidade disso, né? Na perspectiva dela, assim, o especialista não é o seu técnico conhecedor, é quem vive também. Então, os estudantes de geografia da UFBA também são especialistas, né? Têm que ser considerados, né, especialistas para a formulação de uma política pública de risco, porque são as que sentem. Né? E aí a gente percebe assim, vou até pegar ele aqui, se você quiser pegar junto comigo, e aí, pessoal, fica a dica, tá? Para imitar mesmo, acho que ficou muito massa. Tá na página... Aqui. Na página 27, né? Aí eu fui olhando só a parte final ali do vermelho e tal. Aí, ó, o PIMAC, eles falam assim, né? Vou pegar aqui, ó. Mudança de padrões da precipitação, redução na oferta hídrica e desigualdade no abastecimento de água, moradores da área de risco, precarização da qualidade de vida do trabalho, renda, raça e gênero. Se a gente for pegar o mesmo caminho, está tudo nomeado. Né? Eu acho que está tudo nomeado, assim, por exemplo. Eu peguei um caminho que não foi didático. Deixa eu pegar outro caminho aqui. Aqui, ó. Populações tradicionais. Onde tinha populações tradicionais? Aqui, ó. Aumento da temperatura oceânica, mudança de padrão, excesso hídrico, comunidades tradicionais locais. Lá na sua tem um nome, comunidades ribeirinhas. Porque a gente sabe que comunidades tradicionais são quase 60 no Brasil inteiro. Mas quando a gente nomeia, isso fica tem um nível de abstração menor do que aquele lá. Né? E aí a gente observa tipo, a dificuldade dos técnicos, né? E a facilidade dos estudantes de geografia de dar exatamente quais são os problemas. Outra coisa, no mapa, na cadeia dos técnicos, foi falado de aumento de doença e tudo mais, ou seja, tudo aquilo que a gente já conhece. Na cadeia dos estudantes, eles colocaram assim, comprometimento com a UBS. Sobrecarregamento das UBS. Ou seja, é muito prático. Não é só o aumento de doença, whatever, de forma generalista. É sobrecarregamento da UBS, dá muito mais direcionamento. Assim. E você falou isso, né? Parece que todos os impactos que eles estavam colocando, que eles se destacaram, tinham um nível de objetividade maior. E tem mesmo, para você ver como é que só técnico, cientista, né, formado ou defensor civil, né, abstrai demais os impactos e perde essa capacidade de conexão com o que acontece de fato. Né? Tem outras coisas que eu notei. Além da nomeação da comunidade ribeirinha, né, do sobrecarregamento, o transporte público, por exemplo, faz parte da vida da galera. E eu não lembro qual que era a cozinha laranja. Né? E aí eu até pensei assim, será será que a população não indica resolução, né, a partir daquilo que já é oferecido a ela? Por exemplo, as sirenes e as geomantas, elas são tecnologias assim, de gestão de desastre. Quase, né? Aconteceu desastre, ou vai acontecer desastre, aciona a sirene e coloca no geomanta, se colocou. Né? Não é uma tecnologia de gestão de risco. Né? Aconteceu um acidente, coloca a geomanta. Está acontecendo um acidente, né? Coloca a sirene. Será que elas colocarem isso como forma de resolução dos impactos dela, né, não é resultado da própria vida mesmo, material delas? Ou seja, no arco de possibilidade de vivência da realidade delas, só são oferecidas essas duas tecnologias como forma de resolução, por isso que eles colocaram isso. Ou seja, nossa população não tem conseguido pensar para além daquilo que já tem sido pensado. Em termos de tecnologia de redução de desastre. De redução de desastre não, né? É redução de impacto, pessoal.
Tá entendendo? Eu fiquei pensando, não é uma questão, obviamente, que Leandro vai ter que resolver, mas pode ser uma grande tese para a gente pensar como que a gente naturaliza as relações, os impactos do clima na cidade. E daí, coloca lá o geomanta e coloca uma sirene, pronto, acabou. Estão seguros. Calamos a boca da população. E aí a normalidade volta, entendeu? Bom, pensei. Né? Para além dos impactos, né? Eu parei na cadeia de impactos que eu achei ela fantástica. Do jeito que você apresentou aqui hoje, você ainda coloca ela separadinha, assim, né? Valeria fazer esse exercício mesmo. Falar o que cada um falou de gêneros, né? Das ameaças, da criticidade, da acessibilidade. Valeria mesmo que eu sei pelo menos um parágrafo de comparação. Literalmente, de comparação. A galera falou isso, outra galera falou aquilo, né? O Mark falou isso, os estudantes falaram isso e tudo mais, e aí finaliza com que ela indicaria como uma espécie de síntese, sabe? Do que seria comum e do que seria muito diferente entre as duas propostas, onde eles concordam e onde eles discordam, né? Não necessariamente discordar como se fosse uma contradição, é que um conseguiu ver um aspecto e o outro não, sabe? Porque são essas duas. O que é comum, por exemplo, tem que resolver. Entendeu? Não posso falar assim. Mais fácil. Por exemplo, todo mundo falou que a chuva extrema ela impacta comunidades. Ok? Certo. Então, esse é o ponto comum. Mas só os estudantes falaram que são as comunidades ribeirinhas. Todas as comunidades são impactadas na cidade? Sim, mas principalmente para essa população, as comunidades ribeirinhas. Então já tem uma espécie de hierarquização aí de quem deve receber o primeiro tratamento na gestão do risco. Entende? Então eles diferenciam, eles estão unidos, né? Eles têm um ponto comum, comunidades tradicionais, mas para além disso, né, comunidades ribeirinhas, aí qualifica o debate. Então, por exemplo, populações prioritárias, comunidades ribeirinhas. Né? Vocês teve lá uma perspectiva também das habitações precárias, por exemplo. Habitações precárias não foi, pelo que eu lembro, e aí você vai me corrigir, um aspecto, acho que da acessibilidade, que é o verde, né? Colocado na PRIMAC, né? Não foi colocado na PRIMAC. Então, os técnicos não conseguiram ver a qualidade da moradia, igual os estudantes de geografia conseguiram ver. E isso vai ser um ponto, né, de debate, por exemplo, na construção de política pública. Aliás, acho que o PRIMAC fala de política habitacional, né? Mas política habitacional é uma coisa, qualidade de moradia é outra. Tá entendendo o que eu quero dizer? E assim a gente vai caminhando. Então, assim, explora, tem muito elemento ali. Eu vi que você tá no prelo, na sua, né? Então, acho que você deve publicar isso no artigo. Nesse artigo, explora essas comparações, sabe? Encontra mesmo os pontos de contato e os pontos de divergência. E não necessariamente para mostrar que eles são contrários, que eles são conflituosos, né? Porque os dois grupos estão formulando a política pública. Os dois vão entrar em conflito com agentes maiores, né, em outras escalas, assim, que é o agente decisor que vai assinar, por exemplo, a política pública de atenção a mudanças climáticas no Encanto de Salvador. Tudo isso vai entrar no conflito, né, da construção da política pública. Mas todo mundo foi ouvindo essa perspectiva, todo mundo foi ouvindo, né, pela democrática garantia. E deixa eu pensar. Isso responde à sua pergunta principal. Lê, você faz uma discussão excelente da história do clima e da produção do espaço. Você, inclusive, eu acho que você é melhor do que a gente. Porque, além de você, né, trazer Moreira para o debate, trazer Jesus, trazer várias pessoas assim, trazer mais gente, né, para o debate aí de como você pensa essa construção, de como que o clima sempre foi usado pelos agentes sociais para
legitimar sua prática espacial, né? E para fundamentar, obviamente, seus critérios de selecionar espacialmente o clima e a cidade e tudo mais, a sua pergunta principal é quais variáveis utilizadas pelo PRIMAC seriam as mesmas com as populações vulneráveis. Certo? Estou te dando a resposta, então. Estou te dando a resposta. É lindo te ver teorizando mesmo, assim, fazendo essa perspectiva, esses saltos, né? Mas a resposta para o seu TCC você pode encontrar lá na sua metodologia. E aí, além da crítica, obviamente, que você vai aparecer, você vai falar assim, ó, tem variáveis que são silenciadas e tem variáveis que são expostas. Coloca isso para gente. Eu dei algumas dicas aqui. E nessa comparação, você consegue desenvolver isso. E por isso tem que valorizar muitos produtos. Ao invés de você deixar tudo numa 4, coloque eles numa 3, assim, no PDF, né, Juninho? Valoriza os seus produtos, valoriza mesmo, assim. Explora eles e faz com que o seu debate do capitalismo climático, da vulnerabilidade do risco como construção social, da cidade como produtor de riscos, né? Isso se expande a partir daí. Porque é sobre isso que você está detalhando, né? E olha que interessante, no exercício da comparação, não necessariamente você está hierarquizando, dizendo que um é melhor que o outro. Não, é só falar assim, ó, alguém pegou algumas coisas e alguém pegou outras coisas. É essas coisas que eu estou querendo saber quem pegou. Tá? Essas variáveis utilizadas pelo PRIMAC que não apareceram aqui, e a mesma coisa, as coisas que apareceram aqui que não apareceram no PRIMAC. Isso é fantástico. E aí você responde a sua pergunta, que está lá na segunda... no segundo parágrafo do seu TCC, eu acho. Acho que você coloca o seu segundo parágrafo, você tenta organizar isso. O segundo parágrafo das suas considerações finais. Desculpa, deixa eu ver esse zoom que eu não tenho. É isso mesmo. As dificuldades encontradas, a aplicação da metodologia, aqui que você fala, né? Das diferenças que, de fato, um priorizou questões de desigualdade de renda e tal, e o outro priorizou. E isso mostra muito o perfil, né, do profissional de defesa civil. Aqui a gente tem um mestrado profissional em desastres naturais e grande parte dos estudantes são da defesa civil. E todos eles vêm com a paradigma da ameaça assim, ó, pá, radical. E aí, na minha aula, a gente debate, você calma. O paradigma da ameaça é a década de 70. A partir da década de 80, a gente tem que trabalhar com o paradigma da vulnerabilidade. E aí eles bugam. Eles bugam mesmo. Assim. Eles percebem, mas bugam. Os caras do paradigma da ameaça, assim, aconteceu um acidente, eles trabalham. Não acontece no trabalho antes, né? O bombeiro, eles são treinados para isso, né? Para salvar pessoas, e não para pensar em como as pessoas podem ser mais protegidas. É muito louco isso. Muito louco. E é um debate, tá? Os militares. Bora lá. Com base nisso, Lê, eu acho que você consegue definir bem depois lá a relação entre quando. E aí eu acho que eu exploraria com o Juninho, talvez, no trabalho futuro, ou nesse mês, se você tiver vontade, ou um artigo, quando o clima, nessa ordem toda aí, ele é uma condição, quando ele é o meio e quando ele é o produto. Assim. Porque todos eles acontecem ao mesmo tempo. Mas vale a pena falar assim, né? O clima é o meio nesse momento, mas ele não deixa de ser produto nesse meio. Né? Enquanto o meio ele não deixa de ser produto, mas aqui ele pode ser considerado como meio. Aqui ele é produto. E ele ainda continua sendo meio e condição, porque é dialético, né? E aqui ele é condição. E com base nisso você finaliza com a proposta do capitalismo climático. Ele só pode ser meio, condição e produto dentro de uma perspectiva de que a cidade tem sido usada, de que o clima tem sido usado para se apropriar mais da natureza e, ao mesmo tempo, reduzi-la cada vez mais a recurso. E eu vou além.
Tem uma colega de vocês aí, a Giovana, parece que é o nome dela, que ela tem incorporado todo esse debate a partir da necropolítica, do racionamento. E a gente sabe que dentro do capital, quem não produz e quem não consome deve morrer, né? Não faz nada, não é gente. E mesmo assim, quem produz e quem consome, né? Quem é trabalhador, por exemplo, ele vai ser submetido ao máximo de exploração até não querer mais. Hoje a gente fala que o capitalismo é selvagem, mas na verdade, né, na Revolução Industrial, por exemplo, até criança trabalhava. Hoje a gente fez uma revoluçãozinha aí, conquistou direitos para falar que a criança não pode trabalhar. Né? Mas se a gente fosse capitalista de fato, até as crianças estavam trabalhando. Assim. E na verdade é produzir a morte dessas crianças. Né? Porque a gente entendeu que isso é produzir morte para criança. E aí conversa com o Giovanna. Né? Quando tem a condição de produto para essa forma, né, de produção de cidade, de produção de clima, além da apropriação da natureza e redução dela de recursos, para além da expansão e para ampliação máxima do capital, seja pela turistificação, seja pela especulação imobiliária, seja pelo aumento da desigualdade, ela é também usada para selecionar a qualidade de vida e, portanto, fazer morrer quem deve, né, morrer nessa perspectiva. E parece que em Salvador, as práticas políticas associadas ao clima, ao risco, têm sido bastante concretas, assim, evidenciadas. Sobretudo, como a galera coloca geomânticas, né? Aí quem discute isso é a Giovana. Bora pensar. Questão de pensar. Sabe o que é legal, Lê? Trabalho bom faz a gente pensar, mano. E eu acho que o seu trabalho me fez isso. Me fez pensar, me reconhecer, me reconhecer, na verdade, reconhecer você como um grande intelectual. Assim. Acho que é isso, Juninho. Não é bem uma lição, né? É isso. Queria perguntar como é que você tabulou a resposta, mas aí eu fiquei imaginando, ele não tabulou a resposta, ele ia pegando a resposta, ia desenhando no quadro, no PowerPoint e ia criando as setinhas ali junto com a galera. Foi assim, coloca isso no metodologia, vai lá, coloca, escreve tudo isso aí pra gente entender. Porque eu fiquei pensando, como é que ele fez? Será que ele parou aquela tarde, num colapso, e deu um café pra galera? Ou não? Deixa eu ver com fome. Como é que ele extraiu todas as informações da galera? Será que aquela galera foi comprada, né, por meio de certificados? Eu fiquei pensando assim, sabe? A justificativa tanto foi boa, tá? E é bem aquilo que o Daniel fala, assim. Não tira o mérito da qualidade do seu trabalho quando você muda de um perfil para o outro. Apesar de também concordar com ele de que é importante você falar do perfil, falar de onde que as pessoas moravam, qual era a idade, né? O pertencimento, né? Sei lá. Perfil simples, cidade, né? Identidade sexual, essas coisas assim, gênero, whatever. Porque tudo isso determina como que as pessoas sentem e produzem e praticam a cidade, né? E praticam o clima. Para falar assim, ó, pessoal, esse é o grupo pensa assim, e isso não significa dizer que é uma generalização, é que a gente conseguiu encontrar, então tudo bem. Essa galera pensa assim. Outros grupos podem pensar igual, aí a gente precisa de uma outra metodologia, tipo bola de neve, assim. Aí o Leandro leva isso para o mestrado. Aí faz várias oficinas com estudantes no ensino médio, estudantes de outros cursos, com donas de casa, com bombeiros, enfermeiros, profissionais de saúde. Mas aí, entendeu? Aí é isso, a gente vai pensando nisso também. Só se o Leandro quiser também. Não precisa estudar isso, não.
É isso, gente, é isso. Parabéns, Leandro, mais uma vez. Acho que foi um prazer ler o teu texto. Você escreve bem, tem pensamentos bem conectados. Confesso que eu pensaria essa estrutura de outra forma, por exemplo, da forma como você falou aqui hoje, no mais, foi um prazer ver isso aqui. Parabéns. Massa, Lid. Mano, como sempre, muito bom te ouvir. Leandro, passo a palavra para você, meu querido. Não sei nem por onde começar, na verdade. Porque senti que foram mais sugestões do que, de fato, dúvidas. E na maioria, você mesmo respondia suas próprias dúvidas. Acho que não tem nem o que colocar. Só agradecer mesmo a vocês, né? Por topar. Ler esse caos que é minha mente para tentar estruturar as coisas. E na forma escrita é complicado, porque minha mente é muito acelerada e tentar acompanhar esse ritmo. Fora que esse trabalho foi 2 etapas e tentar juntar isso Ah, foi complexo assim, para mim. Vou tentar fazer essa coisa mais coesa. Mas é isso. a gente pensa dialeticamente, mas a escrita é positivista, isso é dose. Aí a resposta. É isso aí mesmo. Eu falo para meus estudantes assim, ó, tem que pensar igual um romance. Tem que ter um início, uma trama, aí você tem um ápice, o clímax e aí você finaliza. Fala o tempo todo. Tem que contar essa história. Essa Tem que história tem contar a que ter história. começo, meio e fim. É, É isso. É uma história que você está é contando. uma história, é uma história. Ô, Lindy, gostei da provocação ao Leandro sobre o diálogo, né, com os textos da Fanny e pensar o clima como meio com o seu produto. Já fica a dica aí, Leandro, para a gente ir fazendo nas férias. É claro que nas férias é brincadeira, tá? Mas fica a dica aí pra gente. Não, se reivindicou, né? Se reivindicou, você é meio produção pra você, tá. Aí, E aí? Eu acho que tem que articular melhor. E eu sei que você pensou igual a Nubia fez com os 3 espaços do Harvard. Alguma coisa nesse sentido, não foi? Ou não? Sim, principalmente quando essa questão que retoma sempre para a história. Então, a análise do Harvey é sempre fundamental nisso. Então, bora fazer, ó. A gente já sai daqui os 4 comprometidos em escrever isso em conjunto. Será que Ó, o Leandro dá conta? Eu acho que o Leandro dá conta. não, eu acho também. Mas eu acho que pensando juntos a gente tem muito para fazer. E é só para ficar claro para todo mundo, eu não estou convidando a banca para publicar o trabalho do Leandro, não, tá, gente? Para a gente produzir junto, é trabalho coletivo futuro, tá? Mas enfim, obrigado, Lindy, mais uma vez pelo cuidado com o texto, com os comentários. Denise, obrigado, viu, por também estar aqui ouvindo. Muito bom ter a presença de outros colegas aqui, né? Agora a gente vai para outra sala para a gente fazer aquela partezinha chata e burocrática e a gente já volta, beleza? Eu já mando o link para vocês no Zap, gente. Ô Juninho, você tá de administrador dessa plataforma? Eu tô. Você consegue fazer uma sala só com a gente aqui? Aqui dentro? Aqui dentro, né? Paralela? Como é que eu faço isso? Aí eles ficam aqui e a gente vai para lá. É que só você consegue fazer sala. Né? Pera aí, gente. Pera E aí você seleciona e puxa a gente e a gente entra nessa sala. Aí ninguém precisa sair. Deixa eu ver se eu sei como é que faz isso. Não sei como é que faz isso. É que eu não consigo. Então, status, detalhes, inicialização, iniciar tudo. Deixa eu ver os usuários.
Não, não. Não, já tá nessa, Lindy, já aprendeu. Não é o primeiro que sai bem certinho. E sai e exerce né? com uma propriedade. Mas se quiser fazer no outro link também, pode fazer. Eu acho que eu vou ter que criar outro, fazer por outro lado, gente, porque eu não sei como é que faz isso agora. Não sei. Pronto, vou criar um vídeo aqui. Pessoal, obrigado por acompanhar esse processo, essa etapa. Obrigado. Viu? Sem contar que eu tô nervoso, mas quem me conhece sabe, né, como é que eu fico. Voltamos. Foi uma discussão muito longa. Misericórdia. Agora que a Lídia, que não era, terminou o que ela estava fazendo, eu vou dar aparecer com a arara e com a boneca da Lídia aqui do lado. Bom, gente, vamos lá, né, para os ritos finais dessa sessão de defesa, que cabe, então, a mim fazer a leitura pública da ata de defesa e anunciar o resultado, né? Então, é isso. No dia 5 de dezembro de 2023, às 14h30, reuniu-se por videoconferência a banca examinadora, composta por mim, como orientador, Paulo César Gale Júnior, professor Lindbergh Nascimento Júnior, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor Daniel Sena Jesus, da Rede Pública de Ensino de Alagoas, para apreciar o trabalho de conclusão
do estudante Leandro Góes dos Santos, intitulado Clima da Produção de Espaços, da Produção e Reconstrução de Espaço Urbano. Já vou passar para a última parte, para dizer que, após a apresentação, os membros fizeram uma arguição e considerações. Então, a palavra volta para o discente, que apresentou respostas, arguições, né? E depois das necessárias considerações, o membro emitiram seus pareceres. O professor Paulo César Galli Júnior aprovando, com média 10. O professor Lindbergh Nascimento Júnior aprovando com média 10. O professor Daniel Sena de Jesus aprovando com média 10, obtendo o discente Leandro Góes dos Santos a aprovação do seu TCC. Cabe ressaltar que a banca sugere, ao mesmo tempo, né, que as considerações feitas sejam atendidas na versão final do trabalho, e a gente apresenta ela o quanto antes ao colegiado. É isso, Leandro, parabéns pelo trabalho, pela jornada. Eu vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais, seus discursos, agradecimentos. Mas antes eu quero dizer que para mim foi, e tem sido, e continuará sendo, né, já que você foi aprovado no mestrado, um privilégio poder compartilhar e aprender também contigo, e poder construir esse movimento, ser provocado constantemente, né? Inclusive agora com o seu projeto novo, vai ser um movimento muito importante. E quero dizer que hoje, para mim, eu fico ainda mais feliz de ver essa conclusão nesse momento, com tudo que ainda tem pela frente, e poder compartilhar isso com o Lindbergh, especialmente com o Daniel, que foi meu primeiro orientando de TCC, um dos primeiros orientandos aqui na UFBA. Então, ver esse movimento todo e compartilhar isso com vocês, para mim é um aprendizado, um privilégio muito grande. Então, agradeço muito e passo a palavra para você. Então, agradecer mais uma vez ao pessoal que está acompanhando, né? Tanta coisa. Enfim, eu também agradeço, né, ao Morfeu, que me tirou da Matrix. O professor aí, também orientador, que não é fácil tentar acompanhar a minha mente caótica nessa jornada aí acadêmica. Agradecer a banca, né? Ainda tem que ser formal? Não, né? Agradecer, irmã, por participar, né, dessa etapa maravilhosa aqui. Não tão maravilhosa às vezes, mas que o projeto tá aí, Lindbergh já trazendo provocações aí futuras, que minha cabeça já ficou aqui, tipo, você vai ter tempo? Quem sabe? E agradecer também, né, ao Lind por essa contribuição, pelas contribuições, e que o evento do Paraná foi perfeito para esse momento, para que eu pensasse, Lindbergh mesmo que precisa estar na banca, não só pelas contribuições, né, dos trabalhos já publicados e tal, mas enquanto pessoa também foi importante, tem sido importante nessa jornada. E é isso. Eu tô nervoso aqui, não sei nem o que estou falando, e é sobre isso. Obrigado. Obrigado, Leandro. É isso então, gente. Valeu por tudo. Tamo junto. Lindy, obrigado mais uma vez. Daniel, obrigado mais uma vez. E Leandro, sigamos juntos, meu querido. Essa mente caótica é brilhante também. Não esquece disso. Leandro, parabéns, viu? Parabéns. Foi um prazer ler o teu trabalho. E, assim, visitar a UFBA, às vezes, assim, dessa forma, né, com a parceria do Juninho é sempre bom. E vindo avaliar trabalhos nessa qualidade, tipo, ao mesmo tempo que é valoroso e honroso, né, e mostra que o nosso trabalho está bem qualificado, né? Mostra também que a gente está vendo um movimento de transformação assim, muito boa, né, da nossa ciência, da climatologia em específico, mas do que deve ser a universidade no futuro. Né? Muito mais gente preta se formar, melhor para a gente. Então, eu fico, esse momento aqui é emocionante nesses dois sentidos. A gente consegue ver a climatologia forte, e a gente consegue ver que o projeto de Universidade Preta tem dado certo.
E é isso, bora que bora. Sucesso para você. Você já tem, né? Já tem sucesso. E espero que no mestrado, você fala aí o que você vai estudar no mestrado, só para a gente acompanhar também, você cresça mais do que você já cresceu nesses últimos 4 anos ou 5 anos aí da faculdade. E Dani, foi um prazer estar contigo mais uma vez. Você é um cara fantástico, sensacional. Continue, eu acho que só destaques para vocês, em geral. Um beijo no coração. Juliana, aquilo, né? Você fala lá depois. Obrigado, Leandro, pelo convite. Obrigado, Paulo, pela confiança. Lindbergh, é sempre uma honra e um prazer dividir esses momentos com essa figura maravilhosa que você é. Espero a gente poder se reencontrar. Não somente virtual, já chega de virtual, vamos agora para o presencial. Leandro, comemore, está aliviado agora, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, pela essa jornada que foi tensa, mas foi linda. Nós sabemos que nada é fácil para o nosso povo, mas parabéns, parabéns, comemore bastante. Nos vemos em breve, viu? Paulo, mais uma vez, obrigado. Foi bom matar a saudade. Mais de um ano aí que a gente se fala, não sei. Mas agora eu vou ter mais tempo. A partir de agora eu terei mais tempo. Voltaremos a nos falar. Mais uma vez, obrigado. Imagina, tamo junto, Daniel. Bora continuar construindo. Desculpa, Leo, eu sei que você quer falar, mas eu ia falar a Giovana, que agora que eu tô vendo é Raíssa, não é? É isso aí. E é isso. Tchau pra vocês, meninas. Muito bom. E abre a câmera, vamos tirar uma foto bonita antes de a gente ir embora. Abre e vem todo mundo. Boa, Lindy. Tira aí, abre câmera aí todo mundo. A galera vai lendo, Leandro, eu sei que você quer falar. Raimunda e Vanessa. Era sobre o mestrado, que eu acho que você não entendeu, acho que você esqueceu das longas angústias que eu estava desabafando com você em relação à questão... Eu estava bebendo cerveja.